nos deixam sem ação. Sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com o gestor de projetos, Victor de Almeida Moreira, que escreveu um livro sobre o tema. Oi, Victor, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Samuel, tudo bem? Kleber, uma boa tarde para vocês, uma boa tarde a todos aí, telespectadores, ouvintes que estão na presença agora. Muito obrigado por me receber, e é isso mesmo, né? Escrevi um livro aí a respeito desse tema e vamos discorrer aqui. Então vamos falar um pouco. A gente está aí no momento em que muitos se sentem inseguros pelo ambiente da economia, também inseguros por conta até mesmo da situação pandêmica. Estamos ainda no período da Covid, ainda bem, numa situação melhor do que em 2021, do que em 2020. Mas, Victor, eu citei aqui algumas situações que trazem aí a preocupação, mas isso não pode ser motivos para que as pessoas fiquem no estado de estagnação. O que você pode destacar para a gente sobre isso? Perfeito, Samuel. É verdade, inclusive, né, essa questão da pandemia nos trouxe à tona muito a falta de controle que temos sobre o ambiente externo, né? E isso nos assusta. Então, quando a gente olha para o nosso ambiente externo, a gente convive, seja na empresa, o ambiente que a gente está, e até mesmo no nossa vida pessoal, que interfere na profissional diretamente, né? Eu falo isso no meu livro, que não há uma divisão, elas estão interconectadas. Então, quando você cuida de uma, naturalmente você está cuidando de outra. A gente olha que a gente está cercado ali por coisas que muito pouco temos controle sobre elas, a gente acaba nos desesperando. Quando a gente olha para o passado, coisas que não podemos mudar, é a origem da depressão. Quando a gente olha para o futuro e a gente se pergunta o que vai acontecer, né? Onde é que eu estou? E para onde que eu vou? E isso é a origem da ansiedade. E quando a gente olha para o presente, que é onde a gente está hoje, muitas vezes a gente se vê num caos, como a pandemia nos colocou, e aí nos dá um desespero, uma paralisia. E nesse momento foi quando eu descobri, né, essa metodologia que eu estruturei, no momento de maior paralisia da minha vida, onde eu estava passando por dificuldades muito grandes, que eu decidi escrever um livro junto com a editora Gente. Eu sou engenheiro de formação, mas a editora veio para mim e falou o seguinte para mim, né, Vitor, embora você seja engenheiro, conhecendo a sua história e como você desenvolveu na carreira, acho que você está habilitado a falar sobre a metodologia, a criar uma metodologia que ajude demais pessoas. E é nesse ambiente que eu escrevi o livro, para a gente poder não se preocupar com a falta de controle do ambiente externo e conseguir nos estruturar e controlar aquilo que está dentro de nós. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente vai criando pequenos avanços e começa a mudar a nossa vida. E começa a evoluir na carreira. Foi nessa linha, Samuel. E em muitos aspectos, né, nesse ambiente de superação, né, que você relatou um pouco, Victor, aqui para a gente, pensando também na própria, às vezes, o colaborador de uma empresa se sente desmotivado, não é, por uma falta de um reconhecimento profissional, ele está ali trabalhando, ou ela trabalhando ali já há muito tempo, não tem um reconhecimento, seja financeiro, seja da empresa. E aí, nesse aspecto, o que dizer, como essas pessoas podem se manter motivadas, levando em consideração estes e outros fatores aqui que citei? Muito legal, Samuel, a sua pergunta é excelente. Inclusive, a gente se depara com isso o tempo todo, né? Nós estamos inseridos num ambiente que muitas vezes não somos reconhecidos, né? E aí, dentro da metodologia que leva o nome do livro, mas também é o nome da metodologia, que chama Autoliderança Antifrágil, são 5 As, né? Que é a autorreflexão, a autoconsciência, a autorresponsabilidade, a autoignição e a autorregulação. Dentro desses 5 As, eu apresento para cada um deles 2 princípios de gerenciamento, né, para a gente se gerenciar independente do ambiente, das circunstâncias que a gente está vivendo. E um deles, que me fez lembrar, a sua pergunta me fez lembrar, ele é o gerenciamento de feedback. Muitas vezes a gente precisa gerenciar o nosso feedback, o feedback do ambiente a qual estamos inseridos. Muitas vezes a gente confunde validação com feedback. Então, por que essa falta de reconhecimento está ocorrendo? Essa pergunta, ela é profunda. E a gente precisa se perguntar o porquê que a falta de reconhecimento está ocorrendo. É culpa do ambiente? Tem algo que eu possa controlar nisso? O feedback que eu estou captando do mundo, do ambiente, do meu líder,
dos meus companheiros de trabalho é suficiente e está me mostrando exatamente o caminho que eu devo percorrer para poder seguir nesse caminho, porque quando a gente se aprofunda nisso e consegue algumas respostas que a gente não tinha antes, a resposta por si só já é um motivador. A gente já começa a se motivar e falar assim, eu estava no caminho errado, logo eu preciso mudar aqui. Então a gente fica entusiasmado por poder no outro dia recomeçar de forma diferente. Então isso é muito importante. Mas se eu estou no caminho certo e o ambiente está no caminho contrário, naquilo que eu penso, não tenho ali muita informação, não tenho muito esclarecimento. Perfeito, Samuel. Temos dentro da metodologia também 2 princípios. Um que é o gerenciamento das circunstâncias, né? Porque tem uma frase do filósofo Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, que está citado no meu livro, que é o seguinte, ele diz o seguinte, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a ela, eu não salvo a mim. O que ele quer dizer com isso? Que nós não somos nós puramente. Nós somos nós e o meio no qual estamos envolvidos. E quando eu digo meio, eu digo as pessoas, eu digo o ambiente físico em si, eu digo a situação na qual nós estamos, o momento que nós estamos vivendo. Então, eu sou eu e todo esse conjunto de coisas. É por isso que no meu livro eu apresento o gerenciamento de circunstâncias. Depois que eu me conheço, depois que eu sei o meu potencial, depois que eu sei no que eu sou bom ou posso ser bom, eu avalio as minhas circunstâncias. E aí eu preciso gerenciá-las. Se o ambiente não me favorece, eu preciso trocá-lo. Eu preciso mudar as circunstâncias de onde eu estou. Porque muitas vezes, Samuel, a gente, até eu dou esse exemplo no meu livro, é como pegar o Messi e colocar ele no gol, né? Se eu pego o Messi e coloco ele no gol, ele jamais teria ganhado 8 bolas de ouro como melhor jogador do mundo durante tantos anos aí, ganhado tantos prêmios. Por quê? Porque ele sabia que o potencial dele era criar chances de gol e convertê-las. E aí, a circunstância que ele se colocou, o posicionamento que ele se colocou no campo foi justamente para favorecer o potencial dele. Porque se ele tivesse no gol, ele seria alguém que a gente nunca mais ia ouvir falar dele. Então, mudar a circunstância, mudar o nosso posicionamento é muito importante. E para isso tem um outro gerenciamento, que é o gerenciamento de transição e timing. Como fazer essa transição e qual o timing certo, que também está no meu livro, é um dos princípios. Muito bacana esse exemplo aí que você trouxe do Messi aí, também envolve bastante a questão da comunicação, saber comunicar, saber explicar para o Messi, olha Messi, você é meio de campo, você vai distribuir as jogadas, você vai fazer o lançamento ali para o atacante e ele vai fazer o gol. E aí, claro, isso colabora para que a pessoa ali possa desenvolver o seu trabalho sabendo e aproveitando melhor a potencialidade dela. Kleber Ferreira, nosso assunto aqui na abertura do Sinal Aberto de hoje, o crescimento profissional. E estamos aqui recebendo o Victor de Almeida Moreira. Ele é gestor de projetos e escreveu o livro sobre o assunto aí que nós estamos tratando, a carreira profissional. Os seus questionamentos, Kleber? A autoliderança. E, Samuel, é um prazer falar com o Victor. O Victor é uma referência. Agora ele aparece no mundo literário com essa obra tão específica. Mas, Victor, até eu nem vou, assim, propor a falar sobre você, não. É um motivo de muita alegria para a gente receber você aqui na Sagres. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, né? Por onde você passou como líder, como auto-líder, como... Fala um pouquinho do seu currículo só para que o nosso ouvinte, telespectador, internauta possa ter a noção com quem a gente está falando. Conhece aquela história? Sabe com quem você está falando? Se apresente para a gente. Você passou por empresas referências e foi referência na sua carreira. Eu queria que você falasse sobre isso. Perfeito, Kleber. Muito obrigado. É um prazer para mim também, ainda mais conversar com alguém que admiro tanto como você. E estar aqui hoje, para mim, é muito bom. Como você disse, né, eu comecei a minha carreira como trainee da maior consultoria de serviços do mundo, que é a Deloitte, né? É uma das Big Four, que eles chamam, né? As 4 grandes do mundo, e uma delas é a Deloitte. Eu comecei a minha carreira como trainee lá, e foi lá que eu comecei a entender, na consultoria, e era consultoria estratégica para construções de plantas industriais. Então, era uma consultoria, mas era uma consultoria bem técnica no sentido de engenharia, né? Eu sou formado em engenharia de produção. E ali na Deloitte eu comecei a entender
que para eu ocupar um cargo de líder, antes de tudo, eu precisava estar preparado, eu precisava me autoliderar. Ninguém quer seguir pessoas que não sabem para onde está indo. Então, eu comecei a perceber que as pessoas que eu queria seguir, elas se autolideravam antes de tudo, elas sabiam exatamente o que elas queriam, como que elas se estruturavam, e foi ali na Deloitte que eu fui descobrindo isso. E aí, logo depois, quando eu descobri isso, a minha carreira ela decolou. Eu recebi uma proposta, em 2 anos que eu estava ali, eu fui para uma consultoria menor, uma boutique norte-americana, que chama FTI, né? FTI Consulting. De lá, eu assumi a conta da 5ª maior mineradora do mundo na época, de minério de ferro, que é a Anglo American, que é uma empresa sul-africana com sede em Londres. Lá eu fiquei tomando conta dessa empresa, né, da conta dessa empresa. Assim que a gente implementou uma área de engenharia lá, né, de gerenciamento, essa empresa me contratou, então eu saí da FTI e me tornei Anglo American. Então eu me tornei essa Anglo American. Quando eu fiquei 8 meses lá, que eu estava assumindo essa área que eu mesmo tinha estruturado junto com a minha equipe na consultoria, a Deloitte, onde eu iniciei minha carreira, me chamou de volta para assumir o meu primeiro cargo de líder. Foi então que eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, isso foi em 2015. Eles me chamaram de volta, eu voltei para a Deloitte, e lá eu fiquei mais 2 anos e meio. Quando eu estava na Deloitte, aconteceu o fato de Brumadinho na Vale, né? E eu estava na Deloitte nessa época. A Vale criou uma nova diretoria, que existe até hoje, que é uma diretoria de excelência operacional, né? A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, brasileira, né? E aí a Vale foi buscar profissionais de referência de mercado, profissionais especialistas para poder compor essa diretoria e consertar algumas coisas ali. Então, eu aceitei ir para a Vale. Na Vale, eu fiquei 1 ano e meio. De lá, então, eu recebi uma proposta para uma joint venture, uma mineradora, que é uma mineradora de bauxita formada por grandes outras mineradoras. Ela fica no estado do Pará, ali na região da Amazônia, e hoje ela é a 4ª maior mineradora de bauxita do mundo, a maior do Brasil. Ela chama Mineração Rio do Norte. E aí eu aceitei, já faz 1 ano que eu estou lá, para implementar um departamento lá de aquisições estratégicas. E aí, como você faz para descobrir o perfil daqueles que você lidera, para que ele possa se autoliderar melhor, né? Essa questão, por exemplo, do perfil do Messi, né? O Messi, ele é baixinho, ele é extremamente habilidoso, ele é introspectivo, alguns falam que ele tem um certo grau de autismo, né? Que não é nenhum problema. Mas se colocasse ele no gol, até pela estatura dele, não daria certo, por mais habilidoso que ele fosse. Como que você faz para essa pessoa não estar se autoliderando porque ela está fora do perfil dela? Como que a gente pode fazer para conhecer isso? Perfeito, Kleber. Excelente pergunta. E eu lido com isso diariamente desde que eu assumi um cargo de liderança, que é buscar conhecer as pessoas e mais do que isso, né? Mais do que nós conhecermos as pessoas, buscar ajudar as pessoas a conhecer a si mesma. Porque quando a pessoa ela se conhece, ela entende que aquilo aonde ela está, e às vezes ela quer, não é aonde ela mais vai se dar melhor, aquilo muda a vida da pessoa. Então, como que eu vejo isso? Eu tenho algumas sessões de feedbacks contínuos, isso é um padrão meu, então semanalmente eu tento manter, às vezes eu não consigo, mas de 15 dias não passa, de conversar com todos da minha equipe, para pegar feedbacks e para entender como eles estão performando nas atividades que a gente se planejou a fazer naquele período. Quando eu faço essa conversa e eu tenho deles a performance, porque eu vou medindo a performance deles e eu tenho deles o posicionamento deles nisso, como que eles se posicionam diante daquilo que ele está fazendo, se ele se mostra feliz, se ele se mostra preocupado, se ele se mostra empolgado, eu vou capturando quais são os potenciais daquela pessoa e aonde ela é forte e aonde também, que é muito importante, ela não é boa. Ela acha que ela quer ser, mas às vezes ela não é. Então, o que cabe a mim é sentar com essa pessoa, explicar para ela, falar, aqui você performou bem, aqui você faz dessa maneira, você é bom por causa disso, você tem essa habilidade, você precisa seguir mais por aqui. Nisso aqui, embora você goste, você não é bom por causa disso. Então, essa transparência vai me ajudando a ir reposicionando e posicionando a pessoa no lugar onde ela vai desenvolver o melhor potencial dela. Pois é, você é um estudioso de Nassim Taleb, né? Isso. O Nassim Taleb fala que enquanto você não aprende a dominar a sua capacidade, identificar as suas vocações
e trabalhá-las, você não vai conseguir alcançar as suas metas e o seu sucesso. Qualquer um pode ser líder de si mesmo, porque eu imagino até que liderar as outras pessoas, por força do cargo, pela vocação do comando, é fácil. Agora, quando a gente tem que liderar a gente mesmo, enfrentar os nossos monstros, eu imagino que seja mais difícil. Então, qualquer um pode, como o Nassim Taleb estabelece, identificar quem ele é, onde estão os pontos frágeis dele, o que precisa mudar, e se liderar, se autoliderar, se auto-administrar. Que perfeito a sua colocação, Kleber. Sensacional, exatamente isso. Nassim Taleb fala isso e a resposta bem pragmática é sim. Qualquer pessoa consegue olhar para si mesmo, se autoliderar. Qualquer pessoa tem essa capacidade, contanto que ela esteja disposta a encarar os seus medos, os seus defeitos, que a gente acaba querendo fugir muito deles, as suas partes mais obscuras, né? A vaidade, né, por exemplo, né? A vaidade é a maior delas. O orgulho, né, Kleber? O orgulho, ele acaba destruindo muito as pessoas. A pessoa não se enxerga, às vezes, por causa de vaidade, por causa de orgulho e tudo mais. E aí, por onde eu começo para procurar me tornar o meu líder, o líder de mim mesmo, combater os meus pontos falhos sem esse orgulho, sem essa vaidade? Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo que eu dou? Perfeito. O primeiro passo, inclusive, é a primeira etapa, é o primeiro A da minha metodologia, que é a autoconsciência. Dentro dela, tem 2 gerenciamentos, que é o gerenciamento de perícia e comunicação, que eu dou o título. Por que perícia? É descobrir, responder algumas perguntas. No meu livro, lá tem as perguntas certas, tem lá um arquétipo para a gente seguir, que é responder essas perguntas, se posicionar naquele arquétipo que eu coloco no meu livro, para entender no que eu sou perito. Porque muitas vezes, sabe, Kleber, a gente tem um problema que é o seguinte, habilidades nossas ou características nossas, que a gente acha que é ruim, na verdade ela pode ser boa. Por exemplo, Winston Churchill, ele era um político intratável, entre aspas. Essa é a palavra dos políticos da época, que falava assim, Winston Churchill, muito antes de assumir como o primeiro-ministro lá na guerra, ele era intratável, ninguém achava que ele ia conseguir. Por quê? Porque ele era obsessivo. Ele era obsessivamente patriótico. Só que a obsessão dele, no lugar certo, na hora certa, foi o único que fez ele enxergar a ameaça que Hitler era naquele momento. Então, tem características nossas que aparentemente pode ser ruim, e a gente precisa olhar para elas. Mas se eu consigo transformá-la em algo produtivo diante de uma nova circunstância, aquilo se torna minha força. Eu começo a me Então, se autoiludir é jogar contra si mesmo. É perfeito. Auto-engano, como diria o nosso querido Eduardo Gianetti. Uhum. Uma outra coisa, nós estamos com uma geração extremamente inteligente, genial, mas que não consegue focar, né? São os jogos eletrônicos, a televisão, a turma do shopping, vamos para o final de semana acampar e tal, e não tem foco. Como que a gente vai fazer para trabalhar essa questão? Essa questão do foco, ou isso não tem nenhuma importância no autogerenciamento? Esse é o ponto principal, cara. Você tocou na espinha dorsal do meu livro, porque eu começo falando o seguinte, o recurso mais valioso que temos hoje não é o dinheiro. A gente aprende, a gente gasta energia para tentar investir nosso dinheiro, né? Tem hoje em dia, a gente, como melhor investir, como melhor... Mas a gente esquece de um recurso ainda mais valioso, sabe qual é? A nossa atenção, é o que eu chamo no livro. O que é a atenção? Ela é foco mais tempo. Aonde eu foco por um período de tempo é onde eu desenvolvo. Se eu não foco em nada direito e estou o tempo todo mudando, eu não desenvolvo nada direito. Então, o seu ponto é crucial. O foco, ele é essencial. E como direcionar o nosso foco de atenção? O primeiro passo, sabe qual é? Identificar as nossas fugas. Nós fugimos o tempo todo de algumas responsabilidades que é difícil de a gente seguir em frente. Quando a gente identifica que fazemos algo por fuga, eliminá-la já nos ajuda a direcionar para aquilo que precisa. Eu falaria com você o dia inteiro, mas eu vou fazer só mais uma pergunta, porque o tema é muito rico e você tem muito conteúdo e a gente, o nosso veículo de comunicação, ele tem um compromisso com a educação,
né? Então, esse processo educativo, de entrevistas educativas que nos enriquecem tanto os nossos ouvintes, a gente acaba empolgando. Mas como a gente obedece tempo, vou fazer só mais uma pergunta para você, que é a questão do enfrentamento das pressões. O que tem a ver as pressões com a nossa capacidade de produzir e de nos liderar e liderar os demais? Perfeito. A pressão, ela é, na verdade, um inimigo natural nosso. Porque a gente vai estar pressionado o tempo inteiro. Só que, embora ela seja um inimigo natural, a gente tem que aprender a conviver com ela. E aí, lidar com pressões, por quê? A pressão não é nada mais do que a exigência do mundo sobre nós. É sempre a exigência de algo sobre nós. Então, que nos pressiona algo que a gente precisa dar um resultado, precisa entregar, precisa fazer. Nessa pressão, a gente acaba se desesperando. É aquilo que eu falei no início. No presente, a gente se vê num momento caótico e fala, não vou conseguir. Sabe qual é o segredo? O segredo é preparação. Quanto mais eu me preparo, quanto mais eu consigo me treinar para aquilo que eu tenho que fazer, melhor eu vou lidar com a pressão. Não tem como eliminá-la, isso é um fato. Tem como eu me capacitar a lidar melhor com essa pressão. Pois é, eu falei que era a última pergunta, mas chegou uma mensagem aqui, você ouviu o PIN do celular aí, é o Matheus Guimarães, é um amigo, inclusive professor universitário, está perguntando o seguinte: vai ter um lançamento do livro em Goiânia? Já pode comprar? Como comprar? Onde comprar? Responde para ele tudo isso de uma vez aí. O lançamento em Goiânia não está previsto, porém podemos ver sim, já vou ver com a editora para a gente fazer, seria muito legal. O livro já está à venda nas livrarias, nos maiores e-commerce do Brasil, então hoje a Amazon é a que melhor está entregando, né? Então para a questão de frete e prazo, a Amazon tem sido a melhor. Então na Amazon você já encontra, é só digitar lá ou o meu nome completo ou o título do livro, que ele é bem peculiar, né? Autoliderança Antifrágil. E aí já está à venda, sim. E vamos ver essa questão do lançamento. Seria excelente. Ótimo. Samuel, o Vitor já respondeu aos meus questionamentos e até o do Matheus. Então, devolvo o Vitor para você, Samuel. Obrigado, Kleber. Vitor, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui à Sagres. Parabéns aí pela publicação. Esperamos aqui numa próxima oportunidade conversarmos mais sobre este e também sobre outros assuntos. Uma ótima tarde. Muito obrigado, Samuel, Kleber e a todos aí. Foi um prazer enorme. Até mais. Destaques: a íntegra da